sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o MVC, ok? Então, a gente vai começar primeiro falando da definição, o que é conhecendo, e a gente vai evoluindo aí na conversa até chegar em um exemplo do MVC, tá? Então, veja, o MVC, ele não é um padrão de projeto que possa ser encaixado naqueles padrões de projeto do GOF, do Gang of Force, tá? Que ainda a gente vai estudar alguns desses padrões de projeto. Então, por exemplo, o Facade, o Factory e alguns outros padrões, eles se encaixam numa categoria de padrão que não é a mesma categoria do MVC. Tá? Ao invés disso, o MVC ele pode ser visto aí como um conjunto de padrões. Tá? Então, ele acaba sendo uma forma de organizar as classes do seu projeto para promover todos os pilares da orientação ao objeto e melhorar e permitir uma melhor extensibilidade para o software que está sendo desenvolvido. Tá? Se você procurar MVC na internet, em alguns lugares você vai encontrar lá escrito que o MVC ele é um padrão arquitetural de software. Em outros lugares você vai acabar encontrando alguém falando assim, não é bem assim, o MVC ele não é tanto assim um padrão arquitetural. E ainda em outros lugares, dependendo de onde você for procurar, você vai ver o MVC sendo realmente chamado de padrão de projeto. Tá? Pra gente aqui na aula, a gente vai chamar o MVC só de MVC mesmo, e a gente vai pensar nele como se ele fosse um conjunto de X padrões de projetos que vem lá do GOF. Tá? Quais são esses X padrões de projeto que compõem o MVC, a gente vai ver nas próximas aulas. É importante que a gente entenda aqui o que é o MVC de um modo mais geral. Tá? Então, o MVC ele surgiu em meados da década de 80, né? Utilizado bastante em aplicações desktop, e ele tem como alguns objetivos bem claros. O primeiro deles aí é diminuir acoplamento, ou seja, diminuir a dependência entre as classes do projeto de software e fazer uma separação clara e vantajosa entre a lógica de negócio e a apresentação. A apresentação que é o modo como as coisas são apresentadas na tela para o usuário. Outro objetivo do MVC é promover o reuso de código, tá? E permitir que várias partes do sistema que está sendo desenvolvido possam ser desenvolvidas em paralelo, ao mesmo tempo. Então, enquanto um programador trabalha num pedaço, outro programador trabalha em outro pedaço, e depois isso pode ser integrado sem muita dificuldade. O padrão MVC surgiu com o Smalltalk 79 e com o Smalltalk 80 apareceu aí uma biblioteca MVC. Bom, então o que a gente percebe é que o MVC ele é voltado para desktop, e aí foram feitas algumas adaptações ao longo do tempo para que ele também pudesse ser usado aí em outros tipos de aplicação, por exemplo, na web. Tanto que se a gente for pensar nos vários frameworks que existem hoje em dia, vários deles usam como base o MVC. Então, por exemplo, uns mais famosos tem o Laravel, CodeIgniter, CakePHP, o React, Angular, o Django, eles e por aí vai, né? Todos eles usam o MVC. Então, obviamente, que se você entender o MVC, é muito mais fácil você usar e entender esses frameworks e programar certo nesses frameworks. Porque uma das coisas do MVC e desses frameworks é que você consegue programar horrivelmente não MVC, horrivelmente não orientado a objeto e misturar tudo. E se você sabe os conceitos, você consegue separar tudo bonitinho e tirar o melhor proveito da orientação a objetos. Então veja, o MVC ele separa a sua aplicação em 3 partes. E aí é importante a gente pensar em partes e não em camadas. Isso porque as coisas no MVC elas não acontecem em camadas. Por exemplo, não acontece em uma camada, depois vai para outra camada, depois para outra camada. Então não são camadas, são partes. Tá? A parte da visão, ela diz respeito àquilo que faz a apresentação dos dados para o usuário. Então, tudo que está aqui na visão diz respeito àquilo que aparece para o usuário. Tá? A parte do modelo, que ela é responsável pela toda a lógica de negócio e pelas rotinas de persistência. Tá? Persistência é quando sai
e vai para um banco de dados, tá? E sempre que a gente pensar em banco de dados e MVC, então, é o modelo que lida diretamente com o banco de dados, tá? E o controlador vai servir aí de meio de campo entre a visão e o modelo. Então, esse esquema que está aparecendo na figura, tá? Essa configuração do MVC que está aqui na tela, nessa configuração todas as partes se comunicam de algum modo. Então o controller consegue comunicar com a view, consegue comunicar com o modelo, as três partes elas conseguem se comunicar. Então, por exemplo, se o usuário ele vai fazer alguma operação que precisa alterar o banco de dados, pode ser, por exemplo, um registro de novo usuário, tá? Que tem que ser adicionado. Então essa alteração ela vai ser comunicada para o controlador, e aí o controlador conversa com o modelo pedindo para ele fazer a tarefa que precisa ser feita de alteração, tá? Do banco de dados. Quando o modelo ele termina a tarefa de persistência, a tarefa de alteração do modelo, e viu que o seu próprio estado foi alterado, ele vai indicar para a visão que houve uma alteração e que ela precisa refletir essa alteração naquilo que ela está mostrando para o usuário, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a visão ela vai conseguir fazer as atualizações da interface, obtendo os dados diretamente do modelo. Só que presta bastante atenção no obter. Então a visão ela obtém os dados do modelo, mas a visão ela não consegue alterar os dados do modelo. Essa alteração ela só pode ser solicitada da view para o controller e efetivada pelo próprio modelo. Tá? Aí quando o controller ele solicita uma alteração para o modelo e essa alteração é efetivada no modelo, o controller mesmo ele consegue avisar a visão de que aconteceu uma alteração para que essa visão aqui mostre a alteração que foi feita para o usuário. Bom, e além desse esquema padrão do MVC, a gente tem um MVC alterado, que é uma implementação um pouco mais recente do MVC, que coloca aí o controlador entre o modelo e a visão. Tá? E aí a principal diferença dessa implementação de MVC aqui, para que a gente viu agora há pouco, é que nessa configuração aqui, as notificações de alteração de estado do modelo, elas são enviadas aqui para a view por meio do controlador, e não mais diretamente, não tem mais uma comunicação direta entre o modelo e a view. Então, aqui nesse caso, o controlador ele acaba fazendo também a mediação dos objetos de visão e dos objetos de modelo, mas aqui em ambas as direções, tá? Tanto para alterar quanto para obter dados. E os objetos de visão, eles vão usar o controlador, então, para fazer a tradução das ações do usuário nas atualizações que são necessárias ali no modelo. Tá? E as alterações no estado do modelo, por sua vez, elas vão ser comunicadas para os objetos da visão por meio de objetos de controle. Então, quando eu tenho a instanciação dos três objetos, um para view, um para o modelo e um para o controlador, os objetos que foram instanciados para view e para o modelo, eles vão ser registrados no controlador usando listeners. E aí, a visão ela vai ser sempre notificada quando o usuário interagir com a interface. Então, por exemplo, se o usuário clicou em um botão ou usou um combo box, vai ter lá um método listener que vai ser registrado no controle, que ele vai ser chamado quando essa interação acontecer. Ou seja, a view ela vai fazer a chamada do método apropriado lá no controle. Tá? E o controlador ele vai fazer o acesso ao modelo, possivelmente pedindo aí, fazendo atualizações de acordo com o que o usuário fez, de acordo com a interação do usuário. Se o modelo, nesse esquema aqui, se o modelo ele for alterado, aí o controlador ele vai notificar todos os listeners que estavam prestando atenção no modelo. Tá? Só que, veja que aqui a notificação de alteração ela vai sempre passar pelo controle. O que não pode acontecer lá o que pode não acontecer lá no MVC convencional. Ele pode dar uma notificação para view sem passar pelo controle. Tá? Bom, e por que usar essa versão modificada e não usar a versão convencional? O que tem aqui, né, de diferente? Por que apareceu essa versão modificada? Bom, essa versão modificada, ela ajuda a separar completamente o modelo da visão. Tanto que eles não têm um link entre eles, tá?
E o modelo acaba, de algum modo, trabalhando sozinho. Ele não depende de ninguém, tá? Praticamente. E nesse caso, também, é o controlador que vai ditar quais são as propriedades do modelo que espera-se encontrar para conseguir colocar navio. Outra vantagem é que, desse jeito aqui, o controlador ele consegue implementar todos os métodos que vão lidar diretamente com as alterações de estados do modelo. E aí ele consegue refletir essas alterações em mais de uma visão depois, tá? E essas visões, obviamente, vão estar registradas no controle. Uma coisa importante do MVC é, quando você está estudando o MVC, não confundir ele com o que a gente chama de arquitetura 3 camadas, ou three-tier, tá? Ou, por exemplo, confundir cada parte do MVC com uma das 3 camadas. A gente ainda vai falar em aulas futuras sobre arquitetura de 3 camadas, então eu não vou dar detalhes sobre 3 camadas nesse vídeo, mas o importante aqui agora é você lembrar que o MVC não é a arquitetura de 3 camadas, não é a mesma coisa, tá? Tanto que, por exemplo, dentro de uma arquitetura de 3 camadas, em que tem a camada de apresentação, a camada de negócio e a camada de dados, tá? A gente pode usar o MVC na camada de apresentação, por exemplo. Então, dentro da camada de apresentação, vai ter o uso do MVC. E aí, o modelo do MVC, a parte M do MVC, faria a comunicação da camada de negócio, nessa arquitetura de 3 camadas, com a camada de apresentação. Para facilitar o entendimento, vamos tentar fazer uma analogia entre o MVC e o atendimento em um restaurante. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso restaurante MVC. Então, você chega um dia em um restaurante aí, você está com bastante fome, você escolhe uma mesa lá e senta. Tá? Na sua frente tem um menu, você pega esse menu e começa a escolher o que você quer. E aí, quando você começa a ler o menu, você escuta a voz do garçom perguntando o que você quer, qual é o seu pedido. E aí o garçom diz para você que ele vai ser o responsável por controlar todo o seu pedido nesse dia e pergunta se você está pronto para fazer o pedido. Você então pega o menu, você escolhe o seu prato, o garçom ele vai aceitar o seu pedido e ele vai falar para você, olha, não vai demorar muito para ficar pronto, e ele vai embora com o seu pedido, tá? Ele vai lá fazer o seu pedido de fato. Quando o garçom sai, então, ele vai lá até a cozinha e ele vai passar o seu pedido para os responsáveis pela cozinha. Tá? Então, como que ele faz essa passagem de registro? Ele passa os pedidos para as pessoas certas. Então, o seu pedido de café vai lá para o barista, o seu pedido de salada vai para o chefe e o seu pedido de sobremesa vai para a confeiteira. Tá? E vamos pensar que, por algum motivo, esse pessoal da cozinha, eles gostam de ser chamados de modelos. Então, aqui a gente vai ter 3 modelos, né? Que é o barista, o chefe e a confeiteira. E quando esses modelos, quando o barista, o chefe e a confeiteira recebem seu pedido, cada um deles na cozinha corre para preparar aí o seu café, a sua salada e a sua sobremesa. E para fazer toda essa preparação das receitas, pode ser que eles precisem ir até a despensa pegar ingredientes. Eles vão lá, pegam os ingredientes, preparam a sua receita e voltam. E quando está tudo pronto, eles entregam o prato pronto para o garçom. Tá? O garçom, então, ele vai pegar esses pratos, vai colocar todos eles na bandeja do melhor jeito que ele achar, do melhor jeito possível, e ele leva esses pratos até você. Essa é uma analogia. Espero que alguma das coisas vocês tenham conseguido pegar aí, mas vamos explicar melhor. Então, o que esse exemplo, o que tudo isso que a gente falou até agora significa? Vamos usar em paralelo um exemplo da web, né, da internet. Então, o processo de navegação na web, ele sempre vai começar no navegador. Tá? Então, o que você faz no navegador? Você vai fornecer uma URL de algum site, você vai submeter essa URL, e aí quando ela abre, você pode clicar em links, você pode submeter formulários, assim por diante. Você pode fazer várias coisas naquela interface do seu navegador. Quando você faz isso, cada interação que você faz no seu navegador, você está, na verdade, enviando uma requisição para um servidor, e lá nesse servidor tem um controlador que vai ser responsável por receber essa requisição. Esse controlador, ele pega essa sua requisição e ele passa essa requisição para os modelos apropriados que estão lá dentro do servidor também. E esses modelos, por sua vez, eles vão ser os responsáveis por toda a lógica da aplicação.
Então, são os modelos que vão pegar os dados que você precisa do banco de dados, organizar esses dados de um modo que faça sentido para você, e depois de fazer essa organização, o modelo vai devolver esses dados para o controlador. E aí o controlador, de novo, organiza esses dados usando templates correspondentes da View, tá? Para apresentar esses dados para você, sempre de um modo um pouco mais bonitinho. E depois disso, o controlador ele pega os dados agora muito bem organizados e manda de volta para o navegador, que é quando você consegue ver. E tudo isso acontece em segundos. Tá, beleza. Mas como que essa analogia do restaurante ela pode me ajudar a entender a importância do MVC, que nada mais é do que a importância de separar interesses, que é a importância de usar a orientação a objeto, tá? Ou seja, qual que é a importância da orientação a objetos no que diz respeito à atribuição de responsabilidade, tá? Então vamos pensar no restaurante de novo. Quando a gente pensa num restaurante pequeno, um food truck, por exemplo, em que o próprio chefe, ou a gente pode chamar de cozinheiro nesse caso, né? É quem vai interagir com o cliente, quem vai receber o pedido, quem vai preparar o prato, quem vai servir. É fácil fazer tudo sozinho, porque é pequeno, vem pouco cliente de cada vez, enfim, né? Do mesmo jeito, em aplicações de software, quando o software é de pequeno porte, não tem muito problema você colocar tudo o que vai ser feito, toda a lógica, em um único arquivo, que é o que acontece, por exemplo, em sites que são pequenos e são estáticos. Só que, se esse food truck ele virar um restaurante e ele começar a receber, assim, de repente, milhares de clientes e a oferecer também agora vários diferentes tipos de prato, vai cada vez ficando mais difícil de uma pessoa só dar conta de tudo, né? De receber o cliente, de pegar o pedido, de preparar o prato, servir e assim por diante. Então, daí começa a surgir a importância de ter mais gente, tá? E de cada uma dessas pessoas ter uma tarefa muito bem definida e saber como executar essa tarefa dentro do restaurante. Mas mesmo tendo várias pessoas, você imagina o caos que não pode virar se, por exemplo, o garçom ele resolveu ajudar a cozinhar, tá? Primeiro que o chefe dificilmente ele iria aceitar isso, tá? E do mesmo modo ia virar uma confusão se o chefe largasse a cozinha e resolvesse começar a fazer o atendimento das mesas enquanto todos os pedidos na cozinha vão acumulando e não chega para os clientes, tá? Então, quando cada um sabe o seu papel e esse papel ele é muito bem definido, sempre que acontecer um problema, o gerente vai saber aonde que ele tem que ir para tentar resolver aquele problema. Então, por exemplo, se o bife chegar queimado, o gerente ele vai saber que tem que falar com o chefe. Se os clientes eles estão reclamando da demora, o gerente ele pode ir verificar com o garçom se ele precisa de ajuda. Então, quando se tem sistemas bem definidos, então cada componente de software ele vai saber exatamente qual a sua responsabilidade. Então, cada objeto, cada classe que você definir vai ter uma responsabilidade muito bem definida. E aí, quando alguma coisa precisar ser consertada, o programador ele vai saber exatamente aonde ele tem que ir e aonde ele tem que mexer. Então, veja bem, o que a gente aprendeu até agora é que eu tenho um modelo e esse modelo ele é uma abstração de alguma coisa do mundo real que eu vou apresentar para o usuário depois com a View. E a gente pode ter dois estereótipos, dois tipos aí de modelo, tá? O modelo de interface e o modelo de dados. O modelo de interface ele vai ser uma abstração do estado de todos os componentes da interface. X, Y, se é visível, se não é visível, borda, tamanho de fonte, tá? Foco no componente, se ele está habilitado, desabilitado, selecionado, etc. Isso tudo é modelo de interface. E eu posso ter modelo de dados. Então, o modelo de dados ele vai ser a abstração dos dados que são apresentados para o usuário por meio de algum componente da minha interface, por meio de algum componente da View. E esses modelos de dados, eles são os responsáveis por fazer o encapsulamento das estruturas de dados que são usadas na aplicação, tá? E não da apresentação em si dos dados. Claro que pode acontecer de alguma estrutura de dados ela acabar gerando um acoplamento com alguma view específica, tá?
Só que geralmente isso não acontece, tá? E a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Aí a gente tem a view. A view, ela vai cobrir todos os aspectos sobre como os dados eles são de fato apresentados para o usuário e como os componentes visuais da interface eles são organizados, tá? Então, como eles são desenhados, como eles são organizados na tela, como eles podem ser clicados, alinhados um dentro do outro, componente sobre componente e assim por diante. Tá? E a view, ela obtém o próprio estado a partir do modelo de interface, pensando aí no MVC tradicional. Tá? E os dados que a view vai mostrar para o usuário, ela obtém do modelo de dados. Então, se eu pensar, por exemplo, uma JList, JTable, uma TextAir, são exemplos lá do Java Swing e que são views também. E o controller, ele é um componente de software que ele vai ser chamado sempre como resultado de uma interação do usuário com a view. Então, sempre que o usuário interagir com a view, um controller vai ser chamado. Tá? E a maioria desses controladores, eles vão ser chamados em resposta a cliques em botões. Então, cliquei no botão, vai chamar o controlador para executar alguma coisa. Tá? Não só botão, tá? Esses controladores também podem ser chamados, por exemplo, porque eu selecionei alguma coisa numa JList, porque eu usei um combo box, qualquer componente, tá? Então, em geral, toda entrada de usuário na interface, ela pode gerar uma chamada a um controlador. Tá? Ou seja, já dá para perceber aqui que eu posso ter vários modelos e vários controladores e várias views. Tá? Os controladores, eles podem ser divididos aí em controladores que executam um código que é responsável pela lógica da aplicação, tá? E outros controladores que vão ser responsáveis pela reestruturação da interface com o usuário. Então, na maioria dos casos, essa reestruturação da interface, ela não vai ficar acoplada com o controlador que é responsável pela lógica da aplicação. Então, separa-se aquilo que é lógica da interface e a lógica de aplicação. Então, por exemplo, o controlador ele pode retornar o identificador e outro controlador ele vai pegar esse identificador para decidir o que fazer com a tela, como estruturar a tela. Essa figura aqui, ela mostra o MVC que é usado, como que é o MVC usado no Java Swing, que ele é aquele MVC convencional, o primeiro que a gente viu. Tá? E vamos pensar agora num exemplo. Tá? Exemplo prático disso aqui. Então, ó, suponha que a gente cria uma aplicação que vai permitir que você faça uma busca por pessoas. Tá? E essa que está mostrando aqui, no slide, é a interface dessa aplicação. Tá? Então, ela tem que ter um campo de texto, que o usuário vai digitar ali uma string de busca. Ela tem que ter um botão para iniciar a busca. E ela tem que ter uma área onde os resultados da busca vão aparecer. Tá? Então, no nosso exemplo, a gente vai apresentar esse componente aí que está apresentando os resultados, é uma list, uma JList. Tá? Eu posso pensar num caso de uso geral para essa aplicação, que é um caso de uso geral, é o uso mais comum dessa aplicação. O uso mais comum dessa aplicação é, o usuário ele vai informar a string de busca usando aquele campo de texto, o usuário vai clicar no botão para iniciar a busca, e os resultados da busca vão aparecer na lista. Esse é o caso de uso mais comum. E aqui nesse desenho a gente também tem as classes que participam dessa aplicação. Então eu tenho text field, button list, que são as views. Eu tenho documento list model, person list model, que são os models, são os modelos. E eu tenho o action listener e o search person action, que é o controller. E eu tenho a classe que é a aplicação em si, tá? Essa classe aqui, ela vai encapsular a lógica do caso de uso. A gente pode transformar isso num diagrama de sequência. Tá? Então, aqui a gente tem um diagrama de sequência. E o diagrama de sequência ele serve para ajudar a entender como todos esses objetos eles conversam entre si. Tá? É um diagrama bem fácil de ler. Eu não sei se vocês já tiveram contato, eu acho que não. Mas em engenharia de software vocês vão trabalhar bastante com o diagrama de sequência. E ele é fácil de ler. Então, a gente tem essas linhas verticais aqui, tá? Essas linhas verticais, elas indicam o tempo, tá? Então, elas ditam as ordens dos acontecimentos. Cada linha vertical, ela vai corresponder a um objeto ou a um usuário, que no caso é o usuário, e esses aqui são os objetos, tá? E as setas são as trocas de mensagem entre os objetos. Então, essa seta aqui, que ela não é pontilhada, ela é preta completa, ela indica, na verdade, uma chamada de método,
e a setinha pontilhada indica uma resposta de algum método que foi chamado. E a direção da seta, ela indica quem está chamando o método de onde. Então, ó, o usuário no clique vai chamar o método do botão, o botão chama o action performed do search person action, que chama o método getString de document. E document responde a essa chamada do método getText com uma string. Ele responde aqui para o search person action. Então veja, ó, quem está chamando o método vai ficar sempre no início da seta e quem implementa o método vai ficar sempre no fim da seta. Então vamos pensar aqui na nossa aplicação agora, tá? Então, de acordo com este diagrama de sequência aqui, a gente sabe agora que sempre que o usuário ele clica num botão, é executado um método chamado actionPerformed, que está implementado no objeto searchPersonAction. Esse objeto aqui, quando percebe que o botão foi clicado, ele vai chamar o método getText do objeto document, né? E o objeto document devolve o texto que está no campo de texto lá na interface. Depois que o searchPersonAction já tem a string de busca que foi digitada pelo usuário, ele chama o método do search, passando uma string de busca para o objeto applicationService que está aqui em cima. E o applicationService ele vai devolver os resultados dessa busca para o searchPersonAction. Com os resultados da busca, agora o que falta é atualizar a interface, certo? Então esse objeto searchPersonAction, ele vai chamar o método updateSearchResults, passando os resultados da busca, e ele passa isso lá para o PersonListModel, para que o PersonListModel atualize o resultado da busca, tá? Então, para atualizar, é executado esse método FireListChange, que ele reconhece que teve uma mudança no componente e que ele agora precisa mostrar os resultados da busca nesse componente. E, para mostrar o resultado para o usuário final, né, o model ele chama o método listChanged, passando o modelo da lista para indicar que houve uma alteração no modelo. Então, com essa alteração, o próprio objeto list ele se atualiza para mostrar os resultados para o usuário. O Java Swing, então, ele usa conceitos de MVC. Tá? Tem um link ali na descrição que ele vai para um artigo que mostra alguns detalhes aí da arquitetura do Java Swing. Tá? Só que algumas figuras desse artigo elas não estão aparecendo, porque depois que mudou do site da Sun para o site da Oracle acabou sumindo. Mas você pode usar o segundo link para fazer uma busca por alguns artigos que tem figuras. Tá? Bom, o melhor jeito de você estudar a arquitetura do Java Swing em termos do MVC é encontrar aí um exemplo que seja simples o suficiente para você entender, mas que também seja complexo o suficiente para dar uma ideia de como implementar aquilo lá usando o MVC. Então a gente tem esse exemplo aqui que está sendo mostrado nesse diagrama. Então, uma ação no Swing, uma ação em algum componente da interface, ela é o modelo de alguma coisa que vai ser executada, assim como a implementação dessa execução. Ou seja, no Swing, no MVC, usando o MVC, eu tenho ali a lógica do controle. Tem propriedade de modelo de interface, como um nome e um ícone, que vão acabar implementando um action listener. Então, portanto, as ações que acontecem lá no Swing, elas acabam abordando os aspectos tanto de um controller, quanto de um modelo de interface. E esse método actionPerformed na interface do action listener, ele vai executar o código do controle. Tá? Alguns desenvolvedores, eles usam o método actionPerformed para escrever código de controle, e outros desenvolvedores, eles desacoplam esse código de controle do código da ação. Então, por exemplo, quando você clica no botão da interface, ele abre para você lá um método no action, do actionPerformed. Tá? Ali é para você codificar a ação. Mas em alguns momentos você pode implementar ali também métodos de controle. Ou você pode separar totalmente, criar uma classe só controle, e ali você coloca só ação e no controle você coloca só controle.
Como saber qual estratégia usar? Bom, se for uma aplicação muito pequena, pode implementar tudo junto. Se for uma aplicação grande, você desacopla o código de controle do código de ação. Fica mais fácil de dar manutenção depois. Tem um link também ali na descrição para o código desse exemplo aqui no GitHub. Então, nessa aplicação vai ter um JFrame, que vai ser o container base para todos os componentes Swing que a gente quer mostrar para o usuário. Esse JFrame ele vai ter uma JTable, uma JList, um JCombo Box, um JMenu e um JMenu Item, nesse menu. Tá? E esses componentes aí, nesse exemplo, eles vão representar as views do MVC, e aqui no diagrama eles estão todos em verde. Tá? E essas em vermelho são os modelos e o azulzinho é a view. Então a tarefa agora de vocês é pegar esse código no GitHub, esse código não é meu, tá? Esse GitHub, ele é de terceiro, então você vai pegar, vai fazer um clone desse repositório, executar o código, analisar como ele está implementado usando essa aula e tentar entender melhor sobre todos esses conceitos aí, como eles estão sendo aplicados, como está sendo aplicado o MVC. E aí nas próximas aulas, quando a gente for ver os padrões de projeto, e a gente vê os padrões de projeto que envolvem o MVC de verdade, a gente vai voltar e discutir mais sobre o MVC no contexto daqueles padrões de projeto, ok? Então é isso, espero que tenham entendido. Deixa o like aí embaixo. Até a próxima aula.